Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais no Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o professor renomado, professor meteorologista também, Luiz Carlos Moulion, que vai nos falar sobre recursos hídricos, seca, recursos hídricos e soluções para esse problema, não é, que castiga, sobretudo, a região nordeste do país há séculos, podemos dizer assim. Professor, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente novamente e comecemos justamente sobre essa questão do clima, não é? Que a gente convive, o calor continua a castigar o país, as previsões que se tinha antes estão se confirmando, não é? Com a falta de chuvas, há indicadores que já apontam, já de há muito, que nós teremos até 2020 essa estação de seca aqui instalada no país, mas o que é que podemos dizer, por exemplo, em Alagoas, já que falta chuva, mas não falta água, e como é que a gente pode conciliar para, digamos assim, conviver com a seca, sobretudo na região do semiárido e do sertão, não é? De uma maneira que não interrompa o desenvolvimento do Estado. Prazer estar aqui, Gorete, mais uma vez, e poder trazer, então, para os telespectadores algumas ideias que, quem sabe, no futuro poderão ser utilizadas, né, com relação ao desenvolvimento social e econômico e a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, do Estado. Realmente a gente teve um período, uma sequência, começando em 2012, o telespectador pode ver aí a sequência dos mapas. No canto esquerdo superior temos 2012, nas cores ali, o que está em verde até o vermelho significa a redução de chuva, né? Então pode ver que bem em cima de Alagoas ali aparece um vermelho muito forte, indicando que já 2012 foi um ano em que as chuvas estiveram bem abaixo do normal. Depois, 2013, tivemos praticamente normal, mas aí pode ver 2014, no canto esquerdo inferior, já estava vermelhinho de novo. 2015, mais vermelho ainda em cima da gente. E agora, 2016, nesse próximo slide, mostra então que a situação teve muito ruim no Nordeste como um todo, mas mais particularmente em cima da costa do litoral. E esse agravamento foi devido a esse intenso fenômeno El Niño que ocorreu em 2015 e 2016. Então, é sabido que os El Niños fortes, e por coincidência, eles ocorrem aproximadamente a cada 19 anos. Os El Niños fortes, em geral, duram 2 anos, como, por exemplo, o último forte em 97 e 98, causou também um problema seríssimo aqui em todo o interior, morte de animais, falta de água para consumo humano, consumo animal, como esse agora. E também os El Niños, como eles colocam, são grandes extensões no Oceano Pacífico, em que as águas ficam superaquecidas, em algumas regiões chega a ficar 5, 6 graus acima do normal. O oceano coloca muito calor na atmosfera e como a extensão é muito grande, são milhões de quilômetros quadrados, chega a mudar a temperatura global, sabia? Por exemplo, o caso do El Niño de 97 e 98, a temperatura chegou a ficar 0,74 graus acima da média, global isso. E agora, em 2015 e 2016, a temperatura chegou a ficar 0,83 graus acima. Isso porque o oceano coloca muito calor na atmosfera. Então, são, ao mesmo tempo que nós temos uma redução de chuva aqui, tem a redução da cobertura de nuvens, entra mais radiação do sol,
e as temperaturas ficam mais elevadas. Pois é, professor. Agora vamos fazer um contraponto sobre essa ideia que o senhor já contesta, né, de que o fenômeno Laninha não vai mais acontecer, o que foi noticiado por uma agência brasileira também, propagando essa ideia de que o fenômeno Laninha estava, digamos assim, com os dias contados e que o senhor contrariou. A agência americana para oceanos e atmosferas, a chamada NOAA, NOAA, que é a irmã da NASA. A NASA é para espaço e aeronáutica e a NOAA é O de oceano e A de atmosfera. Ela noticiou que realmente esse Laninha tinha terminado e, de fato, o que ocorre é que o Oceano Pacífico está próximo da neutralidade. É um pouquinho frio, mas está próximo da neutralidade. Mas eu aposto muito na situação atual semelhante à que ocorreu em 97 e 98, quando depois do El Niño de 98, nós tivemos um Laninha, passou obviamente por um período em que estava próximo da neutralidade, mas depois, no ano 2000 e 2001, foi um Laninha forte e choveu muito bem aqui. Então, eu fazendo um paralelo, similaridade, porque as condições, inclusive astronômicas, do plano da órbita da Lua, que tem a atração gravitacional da Lua, tem uma força, a força é muito grande com relação às marés e às correntes marinhas e a redistribuição da temperatura da água do oceano, porque a atmosfera ela é aquecida com o ar em contato com a superfície. Se há uma redistribuição das temperaturas do oceano, como os oceanos constituem 71% da superfície terrestre, isso muda o clima. E a Lua é um dos fatores atuantes, um dos agentes com a sua atração gravitacional que muda as correntes marinhas e muda a distribuição da temperatura, consequentemente, do clima. E a situação 97 e 98, muito similar à que nós tivemos agora, com a Lua muito próxima da Terra. Você se lembra da superlua no dia 14 de novembro, o perigeu mais próximo dos últimos 104 anos. Então a atração gravitacional é maior. Então eu estou apostando, que a partir do segundo semestre, o Laninha volta a se intensificar e nós vamos ter então 2018 e 2019 com chuvas acima do normal, mais 2018 e um pouco menos 2019, que não vai, de uma certa forma, não mudar a configuração da paisagem. Vai amenizar, né? Porque como o telespectador viu, são 5 anos de seca severa e tem mais. 2017, este ano, ainda é um ano ruim, com chuvas abaixo da média. Um efeito cumulativo que só faz aumentar as E nós podemos ver, por exemplo, nesse próximo slide, que a técnica vai nos mostrar, um gráfico da vegetação, que mostra progressivamente como a situação vai ficando ruim para a própria vegetação natural. Quando acontece, vamos aguardar, mas o senhor pode descrever já na tela, professor. Está vendo? Então, o índice de vegetação é tirado por satélite, né? E tem a ver com o clima, não é? Os imagedadores a bordo de satélite mostram que em 2015, a primeira, à esquerda superior é 2012, aí nós temos 2011, 2012, 2013, 2014, nota como a área vermelha vai se intensificando. Vai se ampliando, exatamente. 2015, 2016 e agora, veja como estava a situação. E veja que é o Nordeste como um todo, né? Não é só Alagoas. Exatamente. Alagoas tem uma cobertura maior proporcionalmente porque também, tirando ali a faixa litorânea, não é? Porque é um estado pequeno, não é? Isso. Ele se insere dessa forma. Mas todos os estados do Nordeste, o Rio Grande do Norte, sofreu muito. E
nós podemos ver no próximo slide, isso mostra aqui, olha, são 106 anos de chuva, medidas aqui em Utinga-Leão, aqui em Rio Largo, na usina. Note que nós já passamos por períodos de secas muito severas, por volta dos 1925, tá vendo? Onde aquela linha tracejada fica abaixo do zero. Foi um período de vários anos. 60 também. Isso, foi um período de vários anos, 53, de 1925 até 1938, com secas mais severas do que essa. Mas o que acontecia é que a população era pequena e a demanda pela água era muito menor. Também a economia de pequena escala, né? Não como hoje, globalizada, porque hoje qualquer seca moderada, ela produz um impacto social e econômico muito maior. E no próximo slide, desculpa. Pois não, professor. No próximo slide, a gente pode ver a mesma situação para a Palmeira dos Índios. Palmeira que, inclusive, hoje sofre uma situação muito ruim, porque a carangueja que abastecia a cidade como toda, a barragem, ela secou. Então, eles vão totalmente, professor. Secou totalmente. Eles vão ter que trazer água lá do Bálsamo, lá de divisa com Pernambuco, que é uma distância de uns 15 quilômetros, e provavelmente vão ter que construir uma adutora que deve custar uns 50 milhões de reais. E hoje está sendo abastecida com carro-pipa. Então você vê que no passado nós tivemos secas severas, mas o impacto social e econômico, de novo, era bem menor. E hoje, com as novas tecnologias e com as experiências internacionais que a gente observa no quadro, no gráfico ali, no mapa da vegetação, a gente pode observar que poderia se fazer a opção, a gestão pública poderia, desses municípios que estão na área mais crítica, poderiam fazer a opção pela economia, pelo plantio adequado, né? A gente vê que a questão da agricultura vai definir o desenvolvimento do município também, notadamente, para as saídas, para construir as saídas para essa situação e não haver o êxodo que a gente sabe que se repete a cada ano das famílias por não terem a condição de continuar na convivência com a seca. Mas, fazendo a opção correta, pelo contrário, a população se consolida no município e gera riqueza para o município, não é? É exatamente esse aspecto. Acho que o grande problema do Estado chama-se gestão de recursos hídricos. Porque você pode, claro, fica muito óbvio com esses mapas que nós vimos, que faltou chuva. Mas dizer que o estado de Alagoas tem falta de água é absolutamente ridículo. Absurdo, né? Absolutamente ridículo. Nós temos aí 260 quilômetros de Rio São Francisco. É bem verdade que o rio perdeu, nesses últimos anos, nesses últimos 30 anos, perdeu cerca de 900 metros cúbicos. A técnica poderia colocar aquele gráfico do Rio São Francisco. Foi um estudo que eu fiz, que de 1927 até 2014, em que mostra que o rio perdeu, nesses últimos 30 anos, medidas ali em Pão de Açúcar, o posto fluviométrico de Pão de Açúcar, mostra que o rio perdeu, nesses últimos 30 anos, 900 metros cúbicos por segundo. Como, professor, uma perda tão significativa dessa? Ainda estamos procurando a resposta para isso, Gorete, apesar de tudo. Acho que a implantação de lagos como o Sobradinho e Itaparica, lá na Bahia, é um espelho d'água inserido no semiárido. Eu fiz uma estimativa, os dois lagos somados, a área dos dois lagos somados, na cota normal de operação, elas perdem da ordem de 400 metros cúbicos por segundo. 400 mil litros por segundo por evaporação para a atmosfera são perdidos.
mais as outorgas de água, né, para manter os pivôs centrais na Bahia, principalmente em Minas Gerais. E isso deve somar da ordem de 600 a 700 metros cúbicos por segundo. E provavelmente também o fato de que, como 75% da água do leito de São Francisco vem das serras de Minas Gerais, também nesses últimos anos a chuva tem diminuído nas serras de Minas Gerais, quer dizer, então a vazão diminuiu, não só por, possivelmente, da ordem de uns 10 a 20% por redução de chuva, mas o restante é uma perda que poderia ser evitada, como é o caso da perda por evaporação dos lagos Sobradinho e Itaparica, e, claro, a demanda de outorga de água para a agricultura, que usam parte do rio. Mas ainda estamos jogando no Oceano Atlântico água de boa qualidade. São Francisco joga 700 mil litros por segundo no Oceano Atlântico. Sobre essa questão, a gente vai abordar no próximo bloco, professor. O Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já.